Maria, hoje a gente, né, principalmente depois do smartphone, a gente está cultivando um individualismo assim desenfreado, né? A gente só tem tempo para o nosso telefone, para a nossa vida on e off, e a gente esquece de escutar o outro, de reparar no outro. Em cima dessa reflexão, quero te perguntar duas coisas. Primeiro, quais são os sintomas mais latentes da depressão, né, que a gente consegue perceber se a gente prestar atenção no outro? E se o tratamento da depressão ela tem um time, tem um tempo. Por exemplo, geralmente aí dura 2 anos, ou não existe isso, cada um tem um tempo diferente. A depressão tem cura? Então, para tipo assim, organizar o pensamento. Antigamente, a psiquiatria era muito subjetiva, mas hoje a gente tem muitos estudos, a gente tem protocolos e que permite até fazer essa resposta, né? Então, depois que eu fiz um tratamento, a pessoa respondeu à medicação, ela remitiu todos os sintomas, né? Eu posso pegar e optar por usar 6 meses a 1 ano da medicação e depois fazendo desmame. O que eu sempre falo para todos os pacientes, né? Que a gente tem que conseguir aproveitar aquele momento que está usando a medicação justamente para olhar ao nosso redor as coisas que são fatores de estresse. Se eu sei utilizar bem ali, se eu faço a psicoterapia, se eu mudo o meu estilo de vida, isso tem um resultado muito mais positivo quando eu tiro a medicação. Porque naquele momento eu falo assim, a gente tem que surfar na onda da medicação. Então, naquele momento, eu tenho que fazer também outras coisas. Porque se a pessoa já teve um episódio depressivo, em outros momentos, ela pode ter uma recaída dos sintomas. Isso é uma possibilidade. Agora, você falou assim, tipo, de sintomas característicos. Uma coisa que é muito interessante, que eu acho, assim, é a gente perguntar, é a gente dar liberdade. Porque a depressão não tem cara. Então, assim, existe aquela pessoa extremamente funcional, pragmática, que vai trabalhar e ninguém vai entender, tipo assim, nossa, essa pessoa tem depressão, porque justamente a cara que a gente espera é aquela mais melancólica, aquela pessoa que está isolada, que está em casa, que tipo, não está conseguindo sair, não está conseguindo reagir. E não são só essas pessoas. Essa é a clássica, essa é a descrição melancólica lá da depressão. Mas existe aquela pessoa que está maquiada, ou aquela pessoa que está arrumada, que está na festa, mas por dentro ela está com muitos sintomas depressivos. E esses também estão em sofrimento. Então, eu acho que, assim, às vezes, mais do que sinais, às vezes é a gente dar liberdade e naturalizar falar sobre isso, para a pessoa se sentir à vontade de falar sobre. Porque existe até um receio de falar, né? Tipo, poxa, isso é sinal de fraqueza, né? Tipo, aqueles pensamentos disfuncionais, né? Até eu, na condição de jornalista, que seria uma pessoa teoricamente bem informada, quando eu me vi blindada, doente, quando eu me vi mal, eu tive muita dificuldade. Eu procurei pessoas que já estavam em tratamento, inclusive todos os jornalistas, a saúde mental do jornalista não anda boa. E ali eu vi, e eu comecei a enxergar esses gatilhos, doutora. Por exemplo, eu comecei a diferenciar o que era o que eu estava sentindo. A partir de leitura também, de pesquisa. Comecei a intensificar a atividade física. Comecei a ocupar o meu tempo com atividade física. O crossfit, a natação e mais o centro espírita que eu frequento. Teve um dia que eu fui comprar um óculos de natação no Shopping Vitória, e esse dia para mim foi um dos piores. Isso aconteceu aqui embaixo na Costa Pereira também. Na hora que aquela porta de correio do shopping abriu, que eu vi aquele ambiente fechado, aquele monte de gente passando para lá e para cá, eu também, na condição de músico, eu tenho muita sensibilidade auditiva. O barulho do pé das pessoas arrastando no chão me incomodou. Aqui, eu me vendo dentro daquele ambiente fechado, assim, a 5 metros de mim, o coração começou a disparar, a boca secou, a vista periférica cegou e na hora me deu um estalo na cabeça. Você está tendo uma crise de pânico, na porta do Shopping Vitória ali. E aí, na hora, eu lembrei do que eu tinha lido aqui desse Eureka, afrouxar o cinto, tirar a camisa de dentro da calça, hiperventilar o cérebro. Mas é uma situação horrível. Horrível. Qual a diferença do pânico para a depressão e para a ansiedade? Parecia que no chão abriu um buraco, eu ia cair ali. Isso aconteceu aqui na Costa Pereira, vendo aquela monte de movimentação de ônibus para lá e para cá, eu só queria atravessar a rua. O barulho do ônibus, freando, acelerando. Isso é comum também nesses transtornos mentais? É extremamente comum. E a crise de ansiedade que a gente fala... Ela evolui para o pânico? É isso? Na verdade, existe o transtorno do pânico e a crise. Essa crise de ansiedade, crise de pânico. A crise, ela pode acontecer com qualquer um de nós
a qualquer momento, mas nos quadros depressivos de ansiedade eu posso ter essa crise que vem num pico, que meu coração dispara, que é tipo uma descarga adrenérgica, que eu tenho uma sensação de que eu vou enlouquecer e de que vou perder o controle. Então, eu posso ter um transtorno de ansiedade, ter esses picos dessas crises, ou num quadro depressivo eu também posso ter. Se eu começo a ter essas crises de maneira recorrente e eu tenho uma sensação de medo delas voltarem a qualquer momento, então, assim, eu fico com aquela sensação, se eu sair, eu vou ter uma crise. Se eu sair, isso é o transtorno do pânico. Isso é a síndrome do pânico. Entendi. Então, assim, eu posso, às vezes, tomar muito café, tomar, tipo, 1 litro de café, e isso pode desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Agora, o transtorno de pânico, então, a crise precisa ser recorrente. Entendi. Talvez você teve a crise de ansiedade, né? E não veio a ter o transtorno, foram caso, essas né? 2 vezes, eu já estava já em tratamento e, graças a Deus, não aconteceu de novo, não, mas é uma situação horrível.